Boa noite. Entramos na semana final de campanha no segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo. Os candidatos Fernando Haddad do PT e José Serra do PSDB concorrem em altíssima temperatura, com dimensão nacional e grandes desdobramentos. Para analisar esse quadro, Hora do Voto recebe hoje os cientistas políticos Vitor Marchetti, da Universidade Federal do ABC, e Marco Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada pela presença e eu quero começar com uma avaliação. No primeiro turno, se falava que essas eleições estavam se tornando um imenso desafio para os cientistas políticos. Muito provavelmente pela quebra de expectativas com aquela ascensão do russomano que ninguém esperava. Chegamos ao segundo turno e estamos aí com a velha polarização PT-PSDB. Existe algum desafio para cientista político nessa avaliação da reta final da eleição, Marchetti? Olha, nós começamos lá no primeiro turno com uma perspectiva de que o cenário fosse esse, né? Que PT e PSDB de fato disputassem o segundo turno. E a surpresa do Celso Russomano fez com que essas nossas crenças, né, com que essas nossas expectativas fossem de alguma maneira abaladas, né? E a gente chegou a um determinado momento de ficar convencido de que o Russomano de fato iria para o segundo turno. A gente chegou a conversar sobre isso, se ali inevitavelmente o Russomano está no segundo turno. E a queda dele foi realmente algo para ficar nos registros das histórias eleitorais. Quer dizer, o comportamento da candidatura Russomano no primeiro turno foi algo muito atípico, né? E no fim das contas, o que tivemos foi aquilo que se esperava desde o começo, que PT e PSDB replicassem aqui na cidade de São Paulo uma disputa nacional que já de algum tempo vem marcando as eleições no Brasil, né? Desde pelo menos 94 a gente tem assistido esses dois partidos polarizando, rivalizando em algumas cidades e rivalizando para a conquista da prefeitura. Aquela escalada do Russomano, né, para muita gente significava a configuração do desejo do eleitor por mudança. Nem PT, nem PSDB, não deu nada disso. Então, essa ideia do novo, que o marketing político explora muito, e nesse segundo turno está sendo explorado, né, pelo lado do PT, que Haddad seja o novo e Serra, né, seja já o desgastado, uma coisa assim, não só pela idade de mais velho, mas pelas propostas, pela forma de administrar a coisa pública. Cai por terra essa ideia de que se quer o novo, ainda isso é um valor? Olha, eu acho que o que caiu por terra era a perspectiva de que o Russomano representasse alguma novidade, né? Creio eu que a queda do Russomano se deu muito bem porque o Russomano não tinha por trás dele nenhuma estrutura partidária, nenhum tipo de grupo mais organizado que tivesse legitimidade que pudesse defendê-lo. Só ele que saía para a sua defesa, não é? Agora, passando para o segundo turno, eu creio que o Serra acabou pegando para sua imagem pública essa história do desgastado. Tá? Pode ser que tenha a ver com a fadiga, como você bem falou no nosso último encontro, ou seja, ele vem disputando todas as eleições, cansou um pouco, como também, obviamente, que ele está carregando a rejeição do governo Kassab. E o PT teve muita capacidade de poder colar no Serra esse problema, não é? E aí, além disso, Maria Lídia, o Serra não cuidou de um problema que já foi detectado desde o primeiro turno, que foi a alta rejeição. Ele se preocupou muito em ir para o segundo turno, obviamente que deveria ter se preocupado, mas a campanha dele não se preocupou em entender os motivos da rejeição para poder brigar nessas duas frentes. E agora o que nós estamos vendo nesse processo é que talvez o Haddad seja mais o novo por exclusão do que por mérito, né? Ou seja, no embate entre os dois, então, como este aqui está mais desgastado, o que me resta é essa outra alternativa. Porque ter 52% de rejeição, como deu a pesquisa agora, Datafolha, né, recentemente, é padrão malufista, né? Só Maluf e Fernando Collor tiveram esses números, né, em candidaturas à Prefeitura de São Paulo. Para o eleitor, quando ele vê o candidato, ele enxerga a pessoa do Haddad, a pessoa do Serra, ou o eleitor vendo o candidato, ele enxerga o que aquela figura representa do ponto de vista político, que forças políticas cada um deles representa, quem vem com eles, quem está e vem com eles e vai compor o governo deles. O eleitor enxerga isso ou é na base do vou ou não vou com a cara de fulano? Eu acho que nesse caso, quer dizer, a gente está falando de duas forças partidárias que já se consolidaram no sistema político brasileiro.
Então, quando você fala de PT e PSDB hoje, você consegue dar uma dimensão partidária a essas duas estruturas. Então, quando você fala da candidatura Serra e da candidatura Haddad, é claro que assim, as pessoas, né, as figuras, elas são avaliadas pelos eleitores. Mas acho que cada vez mais o eleitor tem percebido que por trás desses candidatos há estruturas partidárias. Né, o Marco acabou de lembrar aqui a dificuldade do russomano de se manter nos patamares que ele indicou que receberia de votos dos eleitores. Mas aí a estrutura partidária ou é a falta de densidade do próprio candidato? As duas coisas. O candidato pode ter densidade, mas se ele não tiver uma estrutura que o leve aos lugares e que, de certa forma, organize uma agenda de campanha minimamente, ele tem uma fragilidade muito grande para poder se manter. No caso de PT e PSDB, tem também dois projetos políticos que são um pouco distintos, né? Tanto que uma questão muito colocada no debate de ontem era se governa para o rico ou governa para os pobres, né? Porque, de certa maneira, essa percepção foi passada para a população. Tanto que, em determinado momento, o próprio Serra ficou um tanto quanto confuso, né, quando tratou dessa questão. Então, aí tem um pouco das duas coisas, mas eu acredito que no caso do Serra, tem um pouco da personalidade também. Ou seja, está em jogo ali o PSDB, mas está em jogo também a própria liderança do Serra, que em alguns momentos ela parece ser mais forte do que a própria liderança do partido em São Paulo. Falando em debate, né, já que o professor Teixeira tocou no debate. Havia uma grande expectativa em relação aos debates do segundo turno, até porque no marketing político existe um equilíbrio muito grande. Os dois candidatos têm homens de marketing, profissionais competentes, experientes, que conferem uma qualidade equilibrada, né, nos dois programas. Não tem aquela coisa, mas como esse é fraco, aquele não existe isso. Agora, no debate poderia aparecer a diferença. Esse diferencial apareceu no primeiro debate do segundo turno promovido pela Bandeirantes? Eu acho que assim, quando os candidatos estão no estúdio, eles estão ali amparados pela maquiagem, né, de alguma maneira. Né? A maquiagem em todos os sentidos, né? O cenário, o discurso pronto. O debate é o momento em que eles, de fato, são colocados ali numa situação fora da sua zona de conforto, de alguma maneira, né? Agora, esses debates, eles têm cada vez menos produzido novidades, né? Os candidatos, eles têm ido aos debates muito cautelosos, muito pouco contundentes, eles têm arriscado muito pouco. Eles né? é que estão engessados, porque no primeiro turno se culpa muito as assessorias de colocarem regras que engessam. Né? Mas agora é cara a cara, olho no olho, os dois estão ali livres, leves e soltos. Eles se engessam porque não deslancha o debate. Eu acho que eles trabalham com um temor muito forte, quer dizer, eles têm um temor, de um lado, a candidatura Serra, pelas pesquisas indicando que está abaixo, com intenções de voto menores, deveria partir para o ataque. E a candidatura Haddad poderia ser mais propositiva. Mas elas optam por serem mais conservadoras nesse sentido, para arriscarem menos, para não chegar naquele momento e serem pegadas de modo desprevenidas, despreparadas. Quer dizer, um escorregão pode ser fatal, aí o excesso de cautela leva a um clima morno? Concordo plenamente. O cuidado dos dois, obviamente, por razões opostas, foi extremo, não é? O Haddad, obviamente, que estava preocupado em manter essa ascensão, ou seja, não ter qualquer tipo de escorregão, qualquer tipo de situação que colocasse em risco a trajetória dele, não é? E de outro lado, o Serra, ele está acuado. Mas ao mesmo tempo que ele está acuado, ele sabe muito bem que a estratégia de campanha que ele adotou para o segundo turno até agora não funcionou. Por exemplo, temas que vieram à tona pela boca do José Serra, pela sua assessoria, como mensalão e o malfadado kit gay, não foi colocado da forma que se esperava no debate. Então buscou-se um momento ou outro se diferenciar, mas o espaço para diferenciação foi muito pequeno porque o jogo de retórica funcionou muito mais. Quer dizer, mas a ideia, a mim sugeriu que nenhum dos dois queria o tema. Nem Serra, nem Haddad queriam falar em kit gay, a bem da verdade, porque ambos são contra a homofobia, né? É do perfil político, ideológico, na questão dos valores. Eles não são pessoas preconceituosas, né, em relação a isso. Estão usando isso como um efeito político de momento. Então, eles não tocaram no assunto. Eu fiquei com essa ideia. É o próprio mensalão.
O Serra vai até a página 10, ele não vira essa página. E o Haddad não aprofunda na sua própria defesa em relação às acusações, quando o Serra chama o Zé Dirceu e etc. Só fala que é obstinação, quer dizer, é o mesmo Obsessão, que falar nada. Que é uma obsessão, Exato. que é o mesmo que falar nada. Correto. Então entra ali, nesse excesso de cuidado, eles se anulam? Eu acredito que eles se anulam. Agora, pegando o caso aí do malfadado kit gay, concordo plenamente contigo, ou seja, não deveria estar na campanha de nenhum dos dois. Agora, obviamente, que sobretudo por parte da assessoria do Serra, o que se percebeu foi o seguinte, o estrago foi muito grande. Tá feito. Está feito. Então, é melhor agora a gente tentar, de um lado, desgastar o adversário em uma campanha mais propositiva. Tanto que houve debate no momento em que se falou de saúde. Ali, de alguma maneira, mostrou-se alguma concepção diferente, sem que se aprofundasse da maneira que deveria aprofundar. E eu acho que também não tocar em temas como, por exemplo, o mensalão, talvez porque já há uma avaliação dessas campanhas de que trabalhar em cima do mensalão tem produzido muito poucos resultados eleitorais. Ou né? trabalhar desta forma, trabalhar da porque maneira muitas como está sendo vezes trabalhado. não seja, o tema pode ser bom e mal trabalhado. Porque o mensalão ele vem sendo debatido arma, já há né? alguns anos, né? Quer dizer, a grande novidade dessa eleição é que há um julgamento. Condenação, há um julgamento não é só e condenação. condenação Não, sim, o que é STF julgando, o forte, condenando né? algumas lideranças políticas das mais expressivas. Né? Mas a exploração desse tema, da maneira como ela foi feita até esse momento, ela não produziu reveses eleitorais. Né? Portanto, a maneira como esse tema deve ser abordado, ou como as estratégias da campanha do Serra, por exemplo, optou por abordar esse tema, ela tem sido pouco eficaz. Talvez por não ter encontrado a fórmula correta de trabalhar com esse tema, é que tenha se evitado trabalhar no tema. É interessante que há uma diferença nítida no tom e comportamento dos candidatos, no horário eleitoral e no enfrentamento que o debate oferece. Né? No horário eleitoral, ambos são muito mais aguerridos e, como nós já concordamos aqui, na hora do debate, eles estavam na defensiva, aquele clima mais morno. O eleitor vê com maus olhos quando o adversário ataca o outro. O eleitor não gosta, ele fica com a impressão que está vitimizando, alguma coisa assim. Eu acredito. Para que tanto cuidado? Eu acredito que sim, Maria Lídia. Acho que o eleitor está percebendo que o que interessa para ele nesse processo é debater os problemas que ele está vivendo. Tá? Vamos imaginar o seguinte, se vem muito o tema do mensalão à tona, cadê o problema do transporte coletivo, que esse sim me afeta no meu dia a dia? Não é? Se vem muito o tema do kit gay à tona, cadê o problema da saúde, que esse sim me afeta no dia a dia? Então eu acredito que o desgaste venha muito por aí, ou seja, exageraram na dose daquilo que não é responsabilidade da prefeitura, tá? Esqueceram daquilo que é central e que, de certa forma, está ali no cotidiano que qualquer eleitor vive. Não é? E tem um outro elemento importante, ambos sequer debateram adequadamente seus programas de governo. O Haddad entregou no primeiro turno, o Serra acabou de entregar, mas não confrontaram programas de governo até agora. E esses programas de governo deveriam ser uma resposta aos problemas da cidade. Então, creio eu que se não mudarem, sobretudo o Serra, a estratégia, vai ser difícil reverter o processo que as pesquisas estão apontando. A gente observa que tem aí, no debate, apareceu para mim com certa clareza, que havia aí aquela antiga, aquela competição da luta de classes, candidato dos ricos, candidato dos pobres. Né? Então isso estava sendo ali explorado, o Serra se defendendo que não é candidato dos ricos e o Haddad atacando que as propostas dele é de quem não vai governar para os pobres. E esse é um mote muito antigo. Né? Então, prevalece ainda nos tempos atuais, né, nessas eleições de 2012, na base, nessa polarização PT-PSDB, né, essa argumentação como a maior arma. Eu acho que e já que os pobres são maioria, né, tem muito mais chance de ter vantagem quem é candidato dos pobres. Eu acho que essa argumentação, quer dizer, como o Marcos bem disse há pouco, PT e PSDB, eles polarizam por modos distintos de pensar política pública ou de fazer políticas de governo. Né? E, em alguma medida, se colou a esses dois partidos a diferença de que um faz políticas públicas para os mais pobres e outro faz políticas públicas pensando em outro setor da sociedade ou atendendo demandas de outro setor da sociedade.
E quando você olha para os mapas de votação da cidade de São Paulo são impressionantes nessa direção. Refletem. Né? Quer dizer, eles refletem muito bem as franjas da cidade. A votação do Haddad, por exemplo, foi muito maior do que no centro. Exato. Quer dizer, onde a votação do Serra foi mais alta. E esse padrão tem que ser repetido ano após ano, eleição após eleição. Seja eleição presidencial, seja eleição para governador, seja eleição para presidente. Como se tivesse cristalizado. Como se tivesse cristalizado. E os partidos têm um pouco repercutido essas marcas que ficaram em cada um deles. Exato. E obviamente que a pesquisa Haddad busca reforçar isso porque está aí, dentro desse grupo, o eleitor do russomano, que está decidindo o que fazer com o voto. Né? E de outro lado, a pesquisa do Serra busca tirar, digamos assim, esse vínculo de candidato dos ricos, porque se ele não penetrar na faixa, digamos assim, mais carente da população, que é super numerosa na cidade, ele não vai ser viável para poder chegar e vencer o segundo turno. Eu vou pedir licença a vocês, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e ao voltarmos eu gostaria de ouvi-los sobre o que será necessário, considerando números de pesquisas, para que os candidatos convençam aqueles que ainda estão indecisos ou descrentes e pensam em anular o voto. Voltamos no instante. E estamos de volta com Hora do Voto. Entrevistando cientistas políticos Vitor Marchetti, da Universidade Federal do ABC, e Marco Antônio Carvalho Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu havia deixado a questão do o que será necessário para que os candidatos a prefeito de São Paulo neste segundo turno convençam o eleitor indeciso e aqueles que estão muito descrentes da política e que falam em anular o voto. Eu acho que, nesse momento, a tarefa do Serra, a tarefa da campanha do Serra é muito maior do que a do Haddad. Talvez esse tipo de pergunta seja uma pergunta frequente hoje na campanha do Serra, porque os seus índices de rejeição são muito altos. Quer dizer, lá que eles poderão tirar votos nos nulos e exatamente. indecisos. Quer dizer, porque você já tem um eleitorado que está declarando que não votaria nele de jeito nenhum. Como fazer com que a outra parte do eleitorado que diz eu poderia votar nele, que de fato vote nele? Né? Essa tarefa do Serra talvez vá um pouco naquela direção que a gente conversava agora há pouco, de convencer os mais pobres de que de fato ele tem uma plataforma de governo, tem uma política pública que possa atender as camadas mais abastadas da sociedade, as camadas mais escolarizadas ou com maior nível de renda, mas também atender os mais carentes, que pode fazer políticas públicas para atender essas demandas sociais. Talvez desvincular o rótulo que pegou na sua candidatura. Eu vou na mesma linha do Vitor, ou seja, o desafio é muito maior para a campanha do Serra, né? E quem tem 52% de rejeição tem que diminuir a rejeição primeiro também, né? Ou seja, investir nos indecisos e tentar mostrar para as pessoas que ele não é aquilo que se pensa, né? Agora, o problema é que tem um tempo muito curto para isso, né? A campanha efetivamente termina na próxima semana e aí o esforço tem que ser muito intenso. Agora, obviamente que se ficar martelando na questão do mensalão e outras questões que não são da agenda da cidade, a possibilidade de você ter êxito é nula. Então tem que partir para discutir proposta, apresentar, digamos assim, soluções para aqueles problemas que são específicos, não é? Por exemplo, pega a Zona Sul, Mboimirim é um problema para todos os governos e que ninguém enfrenta. Talvez esteja aí algo para ser discutido com aquela população. Você falou em martelando no mensalão e me deu uma ideia para a gente martelar um pouquinho nesse assunto. A questão do mensalão é interessante, né? Se por um lado existe na população aplauso para o julgamento do Supremo, que condena lideranças políticas, homens de finanças, de bancos, o colarinho branco, né? Parece que não está mais impune como já foi no país. Tem muita gente que está aplaudindo e satisfeito por entender que o judiciário cumpre o seu papel. Por outro lado, nós temos visto, não apenas nas lideranças petistas, o próprio presidente Lula, mas também estudiosos do direito que questionam esse julgamento. Há quem diga que é julgamento político, os condenados falam, como José Dirceu falou, que é um julgamento político por um tribunal político, um julgamento de exceção.
né? O presidente Lula diz que é uma hipocrisia. Entretanto, qual o efeito do mensalão, do ponto de vista político, nas relações políticas no próprio PT? Passou assim batido, isso não é nada, é hipocrisia, nós vamos para a rua e depois vamos protestar, depois da eleição, e está encerrado? Ou o PT sentiu o golpe e acontece alguma coisa nesse partido que é tão representativo Brasil afora? Professor Teixeira. Olha, Maria Lídia, o PT se viu obrigado, sobretudo quando as suas principais lideranças foram abatidas pelo escândalo do mensalão, a se repensar. E, obviamente, que, primeiramente, a se repensar naquele que é o centro nervoso do partido, que é o Diretório Municipal de São Paulo. Então, por exemplo, a candidatura Haddad, ela não é fruto, simplesmente, da vontade do Lula. Ela é fruto de uma falta de liderança na cidade e de uma percepção também que a candidatura Marta Suplicy seria inviável. Tá? Na medida em que sai do cenário José Genuíno, sai do cenário José Dirceu, e o partido não tem uma liderança que, de certa forma, chegue aos lugares que ele deveria chegar, o Lula passou a construir o Haddad. Ou seja, esse é um efeito direto do mensalão. Se nós formos para Campinas, que aqui está próximo de São Paulo, o partido acabou de sair da prefeitura envolvido em escândalo, que derrubou o prefeito titular, que era do PDT. E agora o Márcio Pockmann, que também é um técnico, como foi o Haddad, está concorrendo lá com possibilidades de vencer o segundo turno. Então, de todo modo, para o PT, não é somente esse efeito negativo que é visto para fora, não é? Bom, que é já visto começou pela lá sociedade, atrás com né? a presidente Exato, Dilma, né? Ou seja, temos Dilma 2010, que é produto da falta de nome. E é produto também da necessidade de você construir um nome que, sobretudo, não tivesse passado eleitoral. E que pudesse, de certa forma, olhar para frente e ser mais propositivo, não é? Isso é um ganho para a política, para o partido, para o próprio PT. Não houve a refundação, como naquela ocasião o próprio governador do Rio Grande do Sul, que era então ministro, Tarso Genro, né, ele veio com esse termo refundação e muita gente reagiu achando que era negativo e não ia fazer bem para o partido, aí saiu do jargão, mas a mudança que houve é saudável, é boa, é positiva, a mudança dos perfis que estão sendo aí concorrendo às eleições, é bom? Esse é o grande dilema de partidos que se institucionalizaram, partidos que se consolidaram. Como garantir que novas lideranças surjam dentro do partido? Nesse caso, no caso do PT, você teve um elemento externo que acabou forçando essa renovação internamente. Isso tem produzido efeitos que, para o partido, têm sido efeitos diferentes daquilo que se esperava. Quer dizer, o partido está crescendo, ganhou mais prefeituras, tem ganhado mais prefeituras a cada eleição. Né? Esse é um dilema que, portanto... Foi o único grande partido que elegeu mais vereadores do que na última eleição. Se você pega retrospectivamente, o crescimento do partido é muito grande, o crescimento do PT é muito grande, e mesmo depois do mensalão, esse ritmo de crescimento se manteve. O que significa que talvez por conta desse elemento externo ele conseguiu se renovar. Né? Bem lembrado, já começa a renovação com a presidente Dilma. Quer dizer, a Dilma é uma expressão desse processo de renovação. E outros candidatos que o partido lançou na Grande São Paulo, por exemplo, a candidatura do Lapas em Osasco por conta da saída do João Paulo Cunha, que estava ali envolvido diretamente no mensalão. Eu acho que ali é um microcosmo que representa bem esse processo de renovação. Quer dizer, era um técnico que assume o lugar de uma candidatura de um líder partidário que tinha um histórico muito largo dentro do partido, que já presidiu a Câmara dos Deputados e que foi um dos réus do mensalão e que foi o primeiro a ser condenado. Então a substituição dessa candidatura, eu acho que ela é extremamente representativa desse processo de renovação do PT. Vitor, e se havia um lugar onde o mensalão teria efeito político, seria Osasco. Pois é. E o PT acabou ganhando a prefeitura, obviamente que tem uma questão no TSE ainda mais. De qualquer maneira, quer dizer, porque a candidatura concorrente, a do Celso Girla, acabou sendo impugnada pelo TSE. Sim. Mas, de qualquer forma, a votação do PT na cidade, com tudo o que aconteceu, por conta da circunstância dessa eleição, ela foi surpreendente. Né? Quer dizer, o desempenho do candidato em Osasco foi surpreendente. E para o PSDB? Né? Nós estamos vendo todos os exemplos que vocês citaram nessa forma como o PT
encontrou saídas no enfrentamento político de uma condição tão adversa como foi do desenvolvimento das suas principais lideranças nisso que foi o escândalo do Mensalão, o PSDB, em relação à abertura de espaço para novas lideranças, o PSDB tem essa disposição? Isso aparece ou são sempre os mesmos? Olha, não tem aparecido, né? Se nós olharmos para São Paulo, o PSDB ele se esgota basicamente em Alckmin e Serra. Se olharmos o quadro nacional, o que aparece para nós é Aécio Neves, até porque o Beto Richa sofreu uma derrota inesperada no estado do Paraná. O PSDB está ressurgindo, tá no Nordeste, mas ainda não na expressão que um partido como o PSDB deveria ter. Tá? Agora o PSDB também não tem tradição de produção de quadros novos. Tá? Eu acho que a chegada do Serra, a candidatura à Prefeitura de São Paulo, da forma em que foi um mal para o partido. Porque se o partido tivesse experimentado mesmo, fazer as prévias, levar adiante o processo de renovação, talvez hoje ele estivesse experimentando também um outro patamar de produção política. E esse é um dilema que vai ser colocado para a próxima eleição presidencial. Quer dizer, o PSDB ainda é hoje um dos principais partidos de oposição. Acho que muito dificilmente em 2014 o maior, não seja... Né? o maior partido de né? oposição. Acho que a desidratação do DEM é uma desidratação que de fato mostrou a redução dessa oposição e o papel que o PSDB tem na organização da oposição. Em 2014 é bem provável que o PSDB organize essa oposição e aí se coloca esse problema, se coloca esse dilema. Quer dizer, 2014 se lança uma candidatura para se preparar novas lideranças ou 2014 o partido vai entrar para disputar para valer as eleições. Eu acho que o dilema que hoje o PSDB enfrenta é como produzir essas novas lideranças. E hoje, no curto prazo, acredito que não tem uma liderança mantido o cenário como nós temos nesse momento. Eu acho muito difícil que ele chegue com uma candidatura extremamente competitiva em 2014 e com quadros, com políticos renovados e com um quadro bastante renovado. É um desafio bastante importante para o partido. A não ser que aconteça alguma conjuntura crítica econômica, não é que obviamente projete. Exatamente, isso. O partido Toda avaliação política a gente claro, não pode perder exato. de vista, A gente né? aprendeu isso no primeiro do turno. vigor da sociedade, né? Que se transforma a cada dia conforme as variáveis, né? E os vetores atuem, a força das circunstâncias. Eu agradeço muito. Obrigada aos senhores pela presença e termina aqui Hora do Voto. Até a próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos. Até lá.